Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula falando sobre fluência em dados, assunto aí importante, conteúdo importante que entrou como uma matéria nesse edital que saiu agora para o concurso da Receita Federal, tanto para o cargo de auditor fiscal como também para o cargo de analista tributário. Então, pessoal, a partir de hoje nós vamos começar a publicar aqui no canal várias aulas sobre sobre essa matéria que é importante aí. Por que é importante? Vocês já vão ver por que fluência de dados é tão importante. Acompanha comigo aqui, já vou mostrar de cara, mas antes, pessoal, só lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, o nosso curso já está disponível, está sensacional, vale a pena mesmo. E olha por que é importante isso, pessoal, porque se a gente pegar aqui o edital de auditor fiscal da Receita Federal, ali nós temos, claro, nos conhecimentos básicos, que é o módulo 1, nós temos várias disciplinas. Entre essas disciplinas nós temos aqui embaixo, observa, fluência em dados, que vai ser responsável, observa, por 10 questões. Olha só, tanto língua portuguesa lá em cima, ó, tem 10 questões, como também fluência em dados também tem 10 questões, quer dizer, está no nível de importância aí da língua portuguesa. Percebe que língua inglesa ali tem 8, raciocínio lógico 8, estatística 6 e assim por diante, mas fluência em dados são 10 questões, isso na prova de conhecimentos básicos do auditor fiscal. Agora observa, na prova do analista tributário da Receita Federal, a fluência em dados está correspondendo a 15 questões das 70 questões aí de conhecimentos básicos. Então, no caso de analista tributário, mais importante ainda, porque aí são 15 questões de fluência em dados, assim como o português também, a língua portuguesa também confere ali 15 questões, e as outras matérias, outras disciplinas ali são 10 questões. Então percebe como é muito importante você ficar extremamente bem preparado em fluência em dados para enfrentar essa prova. E o que nós vamos falar, né? Nós vamos fazer nessa nossa primeira aula, pessoal? Nessa nossa primeira aula nós vamos começar a analisar os tópicos do edital sobre fluência em dados. Cada um desses tópicos eu vou analisar com vocês, nós vamos resolver questões sobre esses assuntos e aí, claro, devagarinho aqui vocês vão entendendo melhor esse assunto, certo? Então vamos começar assim. Lá no edital, pessoal, isso tanto para o edital de auditor fiscal como também de analista tributário da Receita Federal, nós temos ali começando fluência em dados e aí vem 2 pontos dizendo conceitos, atributos, métricas, transformação de dados. Então esse é o primeiro tópico aqui de fluência em dados. Já vamos fazer o seguinte, de cara, deixa eu extrair aqui para quem não sabe, então pegando ali como fonte do livro ali do Daniel Lipzig, também do Rodrigo Lácio aqui, é importante a gente pegar aqui alguma informação do que é fluência em dados. Então observa, vou ler com vocês, abre aspas, precisamos ser fluente em dados, o que significa aprender a ler, trabalhar, analisar, argumentar e tomar decisões com os dados. Então quando a gente pensa, mas o que é isso? O que é a ideia da fluência em dados? Envolve tudo isso que vocês estão observando ali, envolve a capacidade de aprender sobre os dados, claro, o que significam os dados, mas também a capacidade de ler, de trabalhar com esses dados e principalmente fazer análise sobre esses dados, que vai ser muito importante aí para a Receita Federal, e também argumentar em relação a essas análises e a partir daí tomar decisões em relação a esses dados que foram analisados. Então, com isso, a gente pode entender melhor o que significa fluência em dados, certo? Bem, o próximo tópico aqui do edital, ainda dentro de tudo isso, dentro de fluência em dados, certo? Vem análise de dados, agrupamentos, tendências, projeções e conceitos de analytics. Então vou mostrar agora uma questão para vocês terem ideia, por exemplo, do que entra nessa ideia de análise de dados, principalmente aí de agrupamento, tendências, projeções, para a gente compreender um pouquinho melhor isso, certo? Então vem comigo e analisa essa questão que diz assim: a análise de clustering é uma tarefa que consiste em agrupar um conjunto de objetos de tal forma que estes, letra A, juntos no mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si que em outros grupos,
Letra B, separados no mesmo grupo sejam mais diferentes entre si que em outros grupos. Letra C, sejam analisados apenas separadamente. E a letra D, sejam descartados. Que matéria é esta? É justamente a matéria sobre análise de dados e aqui falando sobre agrupamentos. Observa, a questão fala ali sobre a análise de clustering, uma tarefa que consiste em agrupar um conjunto de objetos. Vamos entender melhor isso. Pessoal, quando a gente fala de mineração de dados, que significa data mining, quer dizer, um termo em inglês, data mining, significa mineração de dados, é um processo sistemático e também interativo e iterativo de preparação, de extração de conhecimento a partir de grandes bases de dados. Isso é o que significa a ideia de mineração de dados. E quando a gente fala de mineração de dados, existem várias formas de fazer essa mineração de dados. Observa comigo, então, o data mining, a mineração de dados, é a tarefa de encontrar estruturas interessantes em uma estrutura de dados. Por exemplo, alguns padrões estatísticos, alguns modelos preditivos, relacionamentos escondidos que não foram percebidos ainda. Isso é a ideia do data mining, certo? E quando a gente fala de data mining, vem a ideia do agrupamento citado ali no edital, a ideia do clustering. O clustering, também conhecido agora em português como agrupamento ou aglomeração, nada mais é do que a técnica usada em mineração de dados que possibilita a realização de agrupamentos automáticos de dados segundo o seu grau de semelhança. Então, quando a gente vai usar a técnica chamada de mineração de dados, de data mining, existe aí o clustering, existe o agrupamento. E o nome já diz, é agrupamento por quê? Porque é um agrupamento automático que vai realizar esse agrupamento desses dados segundo o grau de semelhança desses dados, certo? Então, voltando lá para a questão que dizia, a análise de clustering é uma tarefa que consiste em agrupar um conjunto de objetos de tal forma que esses... Então, a resposta aqui, pessoal, para essa questão tem que ser a nossa letra A de América, onde diz, juntos no mesmo grupo sejam mais semelhantes entre si que em outros grupos. Por isso chama agrupamento, porque vai ser uma técnica que vai ser realizada automaticamente para que esses dados sejam então agrupados, seja feito o cluster, justamente para a ideia de que ele consiga agrupar dados que têm alguma semelhança entre si. Por isso, se a gente pegar lá o conceito teórico que eu passei, a técnica de mineração de dados, que possibilita a realização do agrupamentos automáticos de dados segundo o seu grau de semelhança. E ali na letra A nós temos isso, juntos no mesmo grupo, quer dizer, no mesmo agrupamento, sejam mais semelhantes entre si do que em outros grupos. Por isso aqui nós ficamos com a letra A de América como resposta dessa questão. Percebe aí que eu estou dando noções para vocês dos tópicos do edital, só para vocês entenderem como esses tópicos do edital podem cair aí nas questões de provas de concurso, né? Mas sempre lembrando, é importante aí perceber que nós temos lá no site veonconcurso.com.br, pessoal, já disponibilizei para que vocês possam se matricular lá no nosso curso de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, tanto para o cargo de auditor fiscal como também para o cargo de analista tributário. Acessa lá veonconcurso.com.br, adquire o nosso curso que está sensacional, trazendo detalhadamente esses conceitos, certo? Bem, continuando aqui a nossa leitura, pessoal, o próximo item do tópico aí do edital de fluência em dados diz aprendizado de máquina, que nós chamamos de machine learning, inteligência artificial e também processamento de linguagem natural. Como sempre, vamos verificar isso como seria numa questão de prova, né? Então vem comigo e analisa essa questão. Na ação de obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, que é o que está citado aí no edital, verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinados objetos e atribuir-lhe uma ou mais classes. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionados. Bem importante isso. Aí vem ali a letra A. Nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de exclusão. Letra B, nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de classificação. Letra C, nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de participação. E a letra D, nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de vinculação.
E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para entender isso, vamos melhorar o nosso conhecimento sobre aprendizado de máquina, que, como eu disse, nós chamamos de machine learning. E o que significa isso? Significa que as máquinas, elas aprendem interativamente a partir de dados. Essa é a ideia do aprendizado de máquina, é a máquina aprender de forma interativa a partir de determinados dados, certo? O aprendizado de máquinas permite que os computadores, que as máquinas em si, encontrem padrões que são ocultos, sem serem explicitamente programados para procurar algo específico. Então, na ideia do aprendizado de máquina, é a ideia de que as máquinas possam aprender padrões que a princípio estão ocultos, sem que elas tenham sido programadas para encontrar esses padrões ocultos. Essa é a ideia básica do aprendizado de máquina, do machine learning, certo? E aí nós temos algumas orientações para passar aqui, como por exemplo o chamado aprendizado supervisionado. No aprendizado supervisionado funciona assim: nós vamos fornecer uma entrada onde a saída desejada é conhecida. Então, isso é aprendizado supervisionado. Fornecer uma determinada entrada onde a saída desejada é conhecida, certo? O algoritmo recebe o valor de saída desejado para o conjunto de dados de entrada apresentado. Então, é apresentado um conjunto de dados de entrada e aí o algoritmo vai receber o valor de saída que é desejado e aí o aprendizado de máquina vai realizando as suas interações até chegar àquela saída desejada e identificada por quem determinou, certo? O aprendizado de uma função a partir de exemplos de sua entrada e saída. Isso no que nós chamamos de aprendizado supervisionado, tá? Nesse aprendizado supervisionado é importante conhecer o que chamamos de classificação. Quando os dados estiverem sendo usados para prever uma determinada categoria, por exemplo, o aprendizado supervisionado também será chamado de classificação. Então isso é bem importante, ó, quando a gente utiliza o aprendizado chamado de supervisionado, aprendizado de máquina supervisionado, e uma questão de prova sugerir o que seria a ideia da classificação é quando os dados estão sendo usados para prever uma categoria. Aí, quando os dados são usados para prever alguma categoria, o aprendizado supervisionado será chamado de classificação. Isso é importantíssimo para a nossa questão de prova ali, tá? Tem também no aprendizado supervisionado a chamada regressão, que é quando um valor estiver sendo previsto. Assim como acontece com preços de cotações, o aprendizado supervisionado será chamado de regressão, certo? Então, quando for para definir lá uma categoria, é a classificação. Agora, quando for para definir como saída um determinado valor específico previsto, aí nós chamamos de regressão. Isso tudo dentro do aprendizado supervisionado, tá? Também temos o chamado aprendizado não supervisionado. Nesse tipo de aprendizado não é fornecida uma saída desejada. Observa, no aprendizado não supervisionado não é fornecida uma saída desejada. Aprendizagem de padrões de entrada quando não são apresentados valor de saídas específicos, portanto diferente aí do aprendizado supervisionado, tá? Utilizado para encontrar aglomerados de conjuntos de dados semelhantes entre si, os chamados clusters, a clusterização. Tá? No aprendizado não supervisionado, que é o que eu estou vendo agora, nós temos a ideia da clusterização, do agrupamento, que eu já citei ali anteriormente, que é um método de segmentação de dados que partilham tendências e padrões semelhantes, que é a base do entendimento da clusterização, do agrupamento. Tá? Esse tipo de estudo ele não tem uma variável dependente. Bem, vamos voltar para a questão. Quando a questão dizia, na ação de obtenção de informações por meio de aprendizado de máquina, verificou-se que o processo que estava sendo realizado consistia em examinar as características de determinado objeto e atribuir-lhe uma ou mais classes. Verificou-se também que os algoritmos utilizados eram embasados em algoritmos de aprendizagem supervisionado. Bem, quando falou aqui, pessoal, que era supervisionado e era para atribuir uma determinada classe, então isso a gente chama de classificação. Nessa situação, a ação em realização está relacionada ao processo de classificação. Uma questão bem interessante e bem típica sobre o aprendizado de máquina, o machine learning. Bem, pessoal, ainda continuando com os tópicos do edital da parte de fluência em dados aqui do concurso da Receita Federal, também apareceu ali o tópico governança de dados. Governança de dados, onde ele pede conceitos,
tipos, centralizada, compartilhada e colegiada. Bem, vamos falar sobre governança de dados, pegando aqui uma questão da FGV. Acompanha comigo essa questão, diz assim: uma das funções da governança de dados é denominada gerência de dados mestres e de referência. Nesse contexto, dados mestres e de referência de uma empresa são: letra A, os glossários contendo os termos de negócio. Letra B, os esquemas dos bancos de dados e outros repositórios não estruturados. Letra C, os códigos e cadastros críticos de negócio. Letra D, os metadados dos sistemas corporativos. E a letra E, as dimensões dos sistemas de BI corporativo. BI é Business Intelligence, a inteligência dos negócios, tá? Bem, qual desses é a resposta certa? Observando que lá em cima ele fala sobre as funções da governança de dados. E aí ele fala sobre uma das funções de governança de dados ser denominada gerência de dados mestres e de referência. O que é essa gerência de dados mestres e de referência? Vem comigo. Quando a gente fala, pessoal, sobre governança de dados, nós temos de fato os dados mestres, master data, e também os dados de referência, reference data. Vamos entender melhor isso, certo? Quando a gente fala de dados mestres ou master data, os dados mestres devem acabar descrevendo muitas coisas. Então, os dados mestres podem descrever, por exemplo, pessoas, locais, entidades e coisas que fazem parte de um contexto corporativo, de um contexto empresarial. Exemplo, clientes, fornecedores, produtos, contas contábeis. Bem, agora existe também a ideia dos dados de referência, o reference data, que aí é conjunto de valores ou esquemas de classificação que servem de apoio a um dado mestre. Percebe? Temos o dado mestre e temos os valores ou esquemas de classificação que vão servir de apoio a um dado mestre. Exemplo, uma lista de estado, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais e por aí vai. Certo? Isso são os dados de referência. Aí quando a gente volta na questão, a questão dizia: uma das funções da governança de dados é denominada gerência de dados mestres e de referência, como a gente viu ali. Nesse contexto, dados mestres e de referência de uma empresa são o quê? Pegando todas as opções aqui, pessoal, a gente pode dizer que dentre essas opções, a que melhor vai se adaptar à gerência de dados mestres e de referência são os códigos e os cadastros críticos de negócio. Porque se os dados são mestres e podem descrever, como eu disse, pessoas e assim por diante, vamos voltar lá só para vocês identificarem, ó. Podem descrever pessoas, podem descrever locais, entidades e coisas que fazem parte desse contexto empresarial e corporativo. Nós podemos dizer que vão representar esses dados mestres de referência, os códigos e os cadastros que são críticos ao negócio, que são importantes ao negócio, por isso que são chamados de dados mestres e também dados de referência, que são aqueles que dão apoio aos dados mestres. Então eles são de fato códigos e cadastros críticos ao negócio, quer dizer, códigos e cadastros importantes ao negócio, por isso são chamados de dados mestres e também de referência. Aqui ficamos com a letra C de Canadá para essa questão. Só para vocês terem uma ideia então de uma questão da FGV sobre esse assunto. Mas continuando a nossa análise dos tópicos do edital para fluência em dados aqui da Receita Federal, eles também colocaram lá ciência de dados, importância da informação. Ciência de dados e importância da informação. Então vamos fazer uma questão aqui de certo e errado para vocês entenderem isso. Ó. A ciência de dados utiliza processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimento e auxiliar a tomada de decisões a partir de dados de diversos tipos. E aí, pessoal, será que isso de fato é o que representa a ciência de dados, que está descrito ali justamente no edital? Bem, então realmente aqui quando ele fala ciência de dados e importância da informação, justamente nós temos nessa questão a base conceitual de ciência de dados, que está certíssimo, porque ciência de dados vai utilizar processos, a ciência de dados vai utilizar algoritmos e sistemas específicos, justamente para extrair conhecimento a partir de base de dados, extrair conhecimento e também auxiliar após extrair esses conhecimentos e realizar a análise, né? Então extrair conhecimento e auxiliar a tomada de decisões a partir de dados de diversos tipos. Então, quando a gente fala na ciência de dados, é a ciência que vai estudar os dados de uma forma que seja
possível, ao fim desse estudo, conseguir melhorar a tomada de decisões daquela empresa, daquela corporação, daquela organização, que vai, a partir daí, ter mais conhecimento, porque a ideia da ciência de dados é conseguir extrair conhecimento de grandes bases de dados que nós conhecemos como Big Data, que a partir disso possa, então, fornecer conhecimento melhor, mais eficiente, muitas vezes que não era percebido, para auxiliar nas tomadas, nas melhores tomadas de decisões das empresas e das corporações. Então esse é um bom conceito para a ciência de dados, temos aí como certo. Bem, continuando aqui os tópicos do edital para fluência em dados da Receita Federal, pessoal, aqui apareceu também Big Data, e apareceu muito Big Data aqui, ó, Big Data em relação a outras disciplinas. Apareceu novamente ciência de dados, só que ciclo de processo ciência de dados dentro de Big Data, ó, papéis dos envolvidos em projetos de ciência de dados e Big Data. Apareceu computação em nuvem, e aí depois vou fazer questão sobre isso. E mais uma vez a arquitetura de Big Data, modelos de entrega e distribuição de serviços de Big Data e também plataformas de computação em nuvem para Big Data. Então olha só como o termo Big Data apareceu muito aí no edital. Então é claro que nós vamos ter que fazer uma questão sobre isso para vocês terem uma primeira introdução sobre Big Data. Então vem comigo, vem para essa primeira questão que diz: o termo Big Data se baseia em 5 Vs. Letra A, volume, velocidade, variedade, veracidade e valor. Letra B, vantagem, vendas, variedade, veracidade e valor. Letra C, vendas, volatilidade, variedade, veracidade e vantagem. E a letra D, volume, velocidade, vendas, veracidade e valor. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Então, agora, como o edital pediu muito sobre Big Data, nós vamos ter que ficar atento a isso. Acompanha comigo, vem comigo. Vamos entender o que é Big Data no conceito de âmbitos de bancos de dados, né? O Big Data são grandes quantidades de dados sendo gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Esse é um primeiro conceito de Big Data que foi dado pelo Gartner, pessoal, que é um dos grandes teóricos de Big Data. Então a gente pode entender Big Data num primeiro momento como de fato o Gartner definiu: grandes quantidades de dados, quer dizer, um grande volume de dados, sendo gerados em alta velocidade e também por uma multiplicidade de fontes. Se vocês perceberem, nesse primeiro conceito do Gartner, eram apenas 3 Vs. Hoje em dia nós temos a ideia de conceito de Big Data relacionado a 5 Vs, mas o Gartner inicialmente disse apenas 3 Vs, que era grande quantidade de dados, que era o volume, primeiro V, sendo gerados em alta velocidade, V de velocidade, e por uma multiplicidade de fontes, isso é, variedade de fontes. Então tinha 3 vezes inicialmente, que era a ideia de volume, velocidade e variedade. Mas com o tempo foram acrescentados mais 2 Vs, e hoje em dia nós aceitamos o conceito de Big Data com 5 Vs, que são dados produzidos então com volume, grande quantidade de dados, velocidade, muito rapidamente, variedade, de uma multiplicidade de fontes, com veracidade, quer dizer que tem uma verdade para serem de fato analisados, não sejam falsos, né? E que tenham um valor para aquela empresa, que sejam importantes e tenham algum valor determinante para aquela empresa. Então, além de volume, velocidade e variedade, que eram os 3 Vs iniciais do Gartner, hoje em dia nós aceitamos Big Data com o conceito de 5 Vs, porque além de volume, velocidade e variedade, acrescentamos veracidade e valor. E isso dá uma boa explicação aqui para a questão que pede: o termo Big Data se baseia em 5 Vs. Quais são eles? Os 3 primeiros do Gartner, que era volume, velocidade e variedade, e também veracidade e valor, que nós temos aqui na letra A de América, de fato, então, o gabarito e a resposta desta questão. Dando continuidade aqui ao nosso estudo ainda, pessoal, vocês percebem que nessa mesma parte onde apareceu muito Big Data, também apareceu computação em nuvens, que é a ideia de usar programas, recursos, arquivos e dados armazenados e disponibilizados em servidores de nuvem na internet, sem a necessidade de manter isso obrigatoriamente em computadores locais, né? Então vamos falar sobre esse tópico também, a computação em nuvem, que nós chamamos de Cloud Computing. Olha essa questão falando sobre esse assunto, diz assim, aqui só tem um pequeno errinho na questão, pessoal, que está A, B, C e E, tá? Aqui ó, ficou A, B, C e E, faltou aqui a letra D.
mas não tem problema, para nossa resposta aqui vai ficar tudo bem. Então vamos lá, a respeito de redes de computadores e de cloud computing, as nuvens do tipo híbrida são: letra A, formadas somente por nuvem privada. Letra B, formadas somente por nuvem pública. Letra C, identificadas com o uso dos recursos em nuvem privada e pública. E a letra E, implementadas por organizações que possuem interesses em comuns, como na área de segurança, por exemplo. Vamos imaginar que essa letra I aí é como se fosse a nossa letra D, porque não apareceu ali a letra D. Mas não tem problema, dá para responder. Então vamos lá, pessoal, descobrir o que é isso. Quando a gente fala de computação em nuvem, o cloud computing, que é justamente manter recursos armazenados em servidores de nuvem, existe uma certa divisão no que chamamos de nuvem privada, nuvem pública, nuvem híbrida e até mesmo nuvem comunitária. O que é a ideia na nuvem privada? Como o próprio nome diz, pessoal, é um modelo de implantação de nuvem que é construído para atender uma única empresa, uma única organização, uma única instituição ou um único usuário. Isso é a nuvem privada. Então, por exemplo, a empresa veonconcurso.com.br criou um sistema de nuvem privada para atender somente a sua demanda. Para atender somente as suas demandas. Aí é nuvem privada, porque foi criada pela empresa Veon Concurso para atender só a demanda da empresa Veon Concurso. Isso é nuvem privada. Quando a gente fala de nuvem pública, esse já é um modelo de implantação de nuvem que é construído para atender diversas empresas, diversas organizações ou ainda o público em geral. Por exemplo, o caso do Google Drive, do OneDrive, do Dropbox, do iCloud, são sistemas de nuvem pública. Por exemplo, o Google Drive. O Google não fez o sistema Google Drive como um sistema de nuvem para atender só a empresa Google. Não, ele fez isso para atender milhares, centenas, milhares de pessoas e usuários e empresas ao redor do mundo inteiro. Portanto, os sistemas de nuvem Google Drive, o OneDrive da Microsoft, o Dropbox, o iCloud, isso são tudo sistemas de nuvem pública, porque a empresa cria um sistema de nuvem para atender muitas outras empresas, muitas outras pessoas. Aí a nuvem é pública. E quando é que a nuvem é híbrida? Quando a gente faz a junção dos dois, da nuvem privada e da nuvem pública. Aí é híbrida. Observa, modelo de implantação de nuvem, onde uma parte do uso de recursos de nuvem é particular e outra parte desses recursos são alocados em nuvens públicas. Aí nós temos a nuvem híbrida. A empresa trabalha com uma parte na sua nuvem privada e quando ela precisa de mais recursos alocados, ela aloca isso em nuvem pública, aí a nuvem híbrida. Ainda temos a ideia da nuvem comunitária, que é implementada por organizações que possuem interesses em comum. Por exemplo, tem várias empresas da área de segurança que resolveram criar um sistema de nuvem. Então foi uma nuvem comunitária para atender essas empresas que têm esse interesse comum, que é na área de segurança. Várias empresas de concurso público resolveram criar um sistema de nuvem, então criaram uma nuvem comunitária para atender essa demanda. Isso é nuvem comunitária, implementada por organizações que possuem interesse em comum, certo? Voltando para a questão, a respeito de redes de computadores e de cloud computing, as nuvens do tipo híbridas são... Quando ele falou nuvem híbrida, pessoal, a letra A disse formada somente por nuvem privada. Não, porque se é só nuvem privada, é nuvem privada. Letra B, formada somente por nuvem pública. Se é somente nuvem pública, é nuvem pública. A letra C, identificadas com uso de recurso em nuvem privada e pública. Aí sim, a letra C de Canadá é o gabarito certo, porque nuvem híbrida é exatamente isso, aquelas identificadas com o uso dos recursos em nuvem pública, privada e pública ao mesmo tempo, por isso que é nuvem híbrida. A letra E botou implementadas por organizações que possuem interesses em comum, como na área de segurança, por exemplo. Não, daí é nuvem comunitária. Quando é atender um interesse comum, é nuvem comunitária. Então a resposta aqui é a letra C de Canadá para nuvem híbrida. Beleza, pessoal? Além disso, essa parte de fluência em dados do edital aí para a Receita Federal, tanto para o auditor fiscal como analista tributário, também pediu linguagem de programação para ciência de dados. E pediu duas linguagens muito utilizadas em ciência de dados, que é a linguagem Python e R. Quer dizer, a linguagem Python é uma e a linguagem R é outra. Então vamos ver uma questão sobre aqui linguagem de programação para ciência de dados. Vou pegar um exemplo de questão sobre a linguagem Python. Lembrando sempre, pessoal, que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para o concurso da Receita Federal, pode acessar lá o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, inclusive lá tem
dentro desse curso tem linguagem Python, linguagem R aí que vocês vão ter que entrar sabendo nessa prova, não podem deixar isso de lado, tá? Então vamos lá. Uma questão sobre linguagem Python diz assim: considere os seguintes comandos na programação em Python. Letra A, na programação em Python. Aí vem código Python ali, ó. A igual, abre aspas, espaço hello, vírgula, espaço word. Aí tem um ponto de exclamação, espaço e aspas. Tá? Vem print, abre parênteses, a.strip, abre fecha parênteses de novo, certo? E aí pergunta, o comando strip é utilizado para inserção de novos espaços em branco. O comando strip é utilizado para a contagem dos caracteres. O comando strip é utilizado somente para encerrar o código do programa. E a letra D, o comando strip é utilizado para remoção de espaços em branco no início e no fim. E aí, pessoal, o que nós temos aqui? Para vocês entenderem essa questão, deixa eu mostrar na prática aqui, tá? Quando a gente fala de Python, a classe string, que é para construir strings, tem sim a chamada função strip. E aqui eu até coloquei, ó, str.strip, abre e fecha parênteses, ou somente strip, abre e fecha parênteses, tá? Que é utilizado para remoção de espaços em branco no início e no fim de uma string. O que é string? É uma cadeia de caracteres. Então vamos mostrar para vocês como é que funciona isso na prática. Então vou abrir aqui o meu Python para começar a construir esse código com vocês, certo? Eu primeiro coloquei ali, ó, pessoal, abre aspas, e aí pode ser aspas duplas ou aspas simples, aqui eu botei um monte de espaço aqui, escrevi Carlos, e um monte de outros espaços, escrevi Carlos, um monte de outros espaços e fechei aspas aqui. Aí botei ponto strip, abre e fecha parênteses. O que o Python vai fazer, após eu ter indicado para ele essa string, e essa string tem um monte de espaço em branco antes, aí vem Carlos e um monte de espaço em branco depois, né? O que vai fazer essa função strip? Ela vai retirar os espaços em branco que existem no fim, no início e no fim. E aí quando eu der Enter, ela vai me retornar uma string só com o escrito Carlos, sem aqueles espaços em branco que existem no início e sem aqueles espaços em brancos que existem no fim. Porque é isso que faz a função strip. Ela acaba retirando, eliminando os espaços em branco que tem no início de uma string, de uma cadeia de caracteres, e também elimina os espaços em branco que tem no fim de uma cadeia de caracteres. Por isso que o resultado foi simplesmente Carlos, sem os espaços em branco no início e no fim. Bem facinho, né? Então, pegando essa questão, o que ele fez aqui para a gente ler esse código? Primeiro, ele fez uma variável aqui, ó, atribuindo essa variável a seguinte string, a seguinte cadeia de caracteres. Espaço, hello, vírgula, espaço, word, ponto de exclamação, espaço. Então, tem um espaço aqui, ó, no início e um espaço no fim. Quando ele fez print, que é para printar, que é para aparecer aí na tela, aí ele pediu para printar a variável a, que é justamente essa string, essa cadeia de caracteres, espaço, hello, vírgula, espaço, word, ponto de exclamação, espaço, e aplicar a essa cadeia de caracteres a função strip. E aí o que ele vai dar como resultado aqui? Ele vai dar como resultado a retirada dos espaços em branco que existe no início e os espaços em branco que existem no fim dessa cadeia de caracteres, dessa string hello, vírgula, espaço, word. Então, o que faz o strip nesse caso aqui? É o comando strip, nesse caso, vai ser utilizado para remoção dos espaços em branco no início e no fim. Então, ó, considere os seguintes comandos na programação em Python. Ele apresentou uns comandos nessa programação feita em Python. E aí a gente pode dizer que o comando, a função strip, nesse caso, foi utilizada para remoção de espaços em branco no início e no fim dessa string, dessa cadeia de caracteres, porque é isso que faz o strip, certo? Com isso a gente pode ter uma boa ideia de como eles pedem em provas de concurso linguagens de programação, como no caso aqui a linguagem de programação Python, lembrando que também tem a linguagem R para estudar. E aí é muito importante que vocês façam um estudo dessas, deixa eu botar de novo lá, dessas duas linguagens de programação, tanto Python quanto R. Para fazer esse estudo, não esquece, temos lá o nosso curso no site veonconcurso.com.br com todos esses conteúdos sobre o tópico, sobre a disciplina Fluência em Dados, no edital aí do concurso da Receita Federal, tanto para auditor fiscal como para analista tributário. Vocês vão encontrar lá os cursos com o conteúdo, inclusive com a linguagem Python e a linguagem R para vocês estudarem também. Tá? Bem, continuando aqui ainda no edital, pessoal, tem também essa parte que fala sobre bancos de dados não relacionais.
os chamados NoSQL, observa, bancos de dados NoSQL e modelos NoSQL, que são os bancos de dados não relacionais. Vamos entender isso numa questão de prova. Olha só, ultimamente há um movimento que propõe novas estruturas de bancos de dados não relacionais, chamados de NoSQL. O banco que pode ser considerado NoSQL é letra A, MySQL, letra B, Access, letra C, MongoDB e a letra D, DBase. Bem, pessoal, questão bem interessante, vai em cima do que o edital pediu. Quando a gente fala de NoSQL, isso é um conceito, é um movimento que propõe novas estruturas de bancos de dados não relacionais. Porque nós estamos muito acostumados com bancos de dados relacionais, aqueles formados por tabelas que se relacionam entre si. Né? E quando a gente tem NoSQL, significa que não é relacional. E aí existem vários exemplos de bancos de dados não relacionais, como o MongoDB, o Cassandra, o Redis, o HBase, o Amazon DynamoDB, também o Neo4j. Então percebe que nós temos vários sistemas de bancos de dados NoSQL. E o edital pediu justamente para estudar isso. Bancos de dados não relacionais, bancos de dados NoSQL. E aqui eu tenho vários exemplos de bancos de dados NoSQL. Né? Dentro desse espectro, nós podemos voltar na questão que pedia. O banco que pode ser considerado NoSQL. O MySQL é SQL, é relacional. O Access, que vem no pacote Office da Microsoft, é relacional, é SQL também, né? É SQL, é relacional. Então, não é NoSQL. Aqui nós temos também o DBase, que é um banco de dados bem antigo, é relacional também. Desses aqui, pessoal, o único que não é relacional, portanto se enquadra no conceito NoSQL, é o MongoDB, que nós temos na letra C de Canadá. Mas essa questão já sugere a importância de estudar esses bancos de dados NoSQL aí, sugestão e importância no edital. Né? Bem, indo um pouquinho mais adiante, o edital também pede principais SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de bancos de dados. E aí, quando a gente fala de principais SGBDs, os sistemas gerenciadores de bancos de dados, são aqueles sistemas que gerenciam os bancos de dados. Então vamos fazer uma questão sobre esse assunto. Ó. Uma coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas para acesso a esse banco de dados é letra A, proposta, letra B, SGBD, letra C, índice ou letra D, tabela. Quando a gente fala de coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas para acesso a esses bancos de dados, são os chamados SGBDs. Sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são justamente programas usados para gerenciar as estruturas e as informações dos bancos de dados. Por isso são chamados sistemas gerenciadores de bancos de dados. E os programas usados em um SGBD permitem a criação de estruturas, de manutenção de dados, de gerenciamento de transações, que são efetuadas em tabelas, e também a extração dessas informações. E aí, pessoal, vamos mostrar isso para vocês aqui numa imagenzinha. Então, imagina que nós temos uma base de dados, né? Deixa eu até sair aqui para não atrapalhar vocês. E nós temos aqui um sistema gerenciador de bancos de dados e as aplicações. O que o SGBD faz? Ele faz justamente essa ponte entre as aplicações e a base de dados. Quer dizer, o SGBD que vai gerenciar uma coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas para acesso a esse banco de dados. Percebe? Ele está aqui como um gerenciador entre a base de dados e as aplicações que desejam acessar essa base de dados, formando a verdadeira função de um SGBD, como a gente viu ali naquela questão. Né? Então aqui a resposta, sem dúvida nenhuma, é SGBD, porque SGBD é isso, ele é uma coleção de dados interrelacionados e uma coleção de programas para acesso ao banco de dados. Então essa base de dados e esses programas para acesso ao banco de dados são gerenciados por um SGBD, um sistema gerenciador de banco de dados, B de Brasil, aqui o gabarito da questão. Bem, pessoal, no finalzinho então aqui do edital, eles colocam lá também soluções para Big Data, mas isso é o que eu já mostrei lá na historinha dos 5 vezes, e aí, claro, aqui o edital pede para a gente aprender várias soluções que existem no mercado para Big Data. Isso também está descrito lá no nosso curso, no site veonconcurso.com.br. Aqui eu fiz uma análise para vocês do quais são os tópicos que vieram no edital de fluência de dados para o concurso da Receita Federal 2022-2023, aí tanto para o cargo de auditor fiscal como também de analista
tributário. E sempre lembrando, não esquece, desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de fluência em dados para esse concurso da Receita Federal, pode acessar o nosso site, repetindo o endereço veonconcurso.com.br. Não esquece, veonconcurso.com.br. Certo, pessoal? Nessa aula era isso. Espero vocês na próxima. Grande abraço a todos e bons estudos!